uma co Oi, pessoal, esse é o Design da Liderança e hoje eu trouxe o Murilo Campos para conversar um pouquinho com a gente sobre o cansaço que a tecnologia, o trabalho traz para a gente. E a gente tem bastante material que a gente está bem cansado, por isso fica à vontade para se apresentar para a galera. Oi, Carol, tudo bem? É muito prazer estar aqui com você de novo, bater esse papo contigo. Me apresentando um pouquinho, eu sou o Murilo. Hoje eu tenho um histórico aí de carreira trabalhando com agilidade inicialmente, depois trabalhei em alguns processos de transformação cultural e digital, na época em que isso era moda, né? Um pouco antes da pandemia, muitas empresas passando ainda por transformação digital, então participei de muitos movimentos de transformação digital. Sempre trabalhei no mercado financeiro, meio de pagamento, banco, consultoria para banco, né? Então tenho uma carreira muito focada nisso. Tive uma passagem breve por educação, mas foi muito breve, né? Também com transformação digital e agilidade. E aí, mais recentemente, eu tenho trabalhado mais com produtos, né? A agilidade caiu num lugar ali um pouco de obsolescência, né? Ficou um pouco batida. E aí eu acabei caindo no universo de produtos, até por uma questão de posicionamento de carreira, ver se eu conseguia também mais espaço no mercado. É um assunto que eu gosto muito. Eu também tenho especialização em design. Trabalhei já também como gerente de design. Então hoje eu trabalho principalmente com formação de gestores de produtos e design, ainda dentro de consultoria, ainda dentro do mercado financeiro. E é isso, né? Está hoje no momento que produtos também está um pouco saturado. Acho que tem um pouco a ver com o nosso papo aqui, que é o que a gente precisa fazer, né, para se destacar no mercado e para dentro de todos esses assuntos que estão surgindo novos, como a gente prospera, né, em termos de carreira, em termos de desenvolvimento. E além de tudo isso, pai, marido, filho, ainda tem todas essas outras camadas, né? Pessoa que precisa de ter saúde mental, precisa ir na academia. E aí me conta, Múria, que hoje tem gerado mais cansaço para você? Já trouxe vários temas legais que a gente pode ir debatendo, mas queria falar do principal, assim, onde te cansa mais hoje? Poxa, Carol, acho que eu tô, assim, realmente extremamente cansado. E é engraçado você ter citado o fato de eu ser pai e ter família para cuidar e tal, porque acho que as pessoas dentro do mundo corporativo não enxergam essa parte, né? Eu tenho feito uma reflexão recentemente de que antes de eu casar e ter filhos, eu tinha um foco muito grande em carreiras. Trabalhar, além de trabalhar, eu fazia curso, fiz pós-graduação, participava de podcast, participava de meetup, trabalhava em evento para fazer networking e tal. E aí eu tinha dentro disso uma expectativa de crescimento de carreira e tinha uma expectativa também de construir um currículo que me desse estabilidade, né? E a partir do momento que eu casei, essa parte pessoal me toma tanta energia, mas tanta energia, quem não é pai não tem muito essa noção. Cuidar da família, cuidar das crianças é muita energia. E aí, é assim, fica difícil, né, a gente se desenvolver. Então eu sinto que a gente dá uma estagnada no desenvolvimento profissional, que dá um leve desespero, porque o mercado está muito difícil, muito concorrido. A gente continua tentando se desenvolver de alguma forma, mas a gente tem esse outro espaço para nossa vida que é super importante, que toma muita energia. E uma coisa que acontece também quando a gente tem filho é que os valores mudam um pouco, né? Então a gente acaba colocando, de certa forma, a família à frente um pouco do trabalho, o que eu acho que é natural, mas isso acho que acaba prejudicando um pouco mais essa sensação de que a gente está nadando contra a maré, assim, num mercado difícil e que a gente não está conseguindo dedicar energia para se manter no mercado. Então, hoje, além de vários outros fatores, né, que a gente pode debater aqui, mas eu acho que tem essa concorrência, assim, de vida pessoal, muito intensa, né, da casa, cuidar dos filhos, cuidar das finanças, cuidar de doenças, da saúde, da academia, médico das crianças e tal. E mesmo assim a gente conseguir dedicar um tempo de qualidade no trabalho para que eventualmente a gente consiga, né, eh, manter uma boa reputação, sem credibilidade, fazer networking para disputar com a galera que está vindo, crescendo, estudando e com IA, né, também também Uhum. se tornou uma concorrência pra gente nesse momento, né. É engraçado você falar isso, que tem uma passagem, um capítulo do livro da Kim Scott, do Empatia Assertiva, que ela fala que
tem 2 perfis que a gente passa durante a nossa carreira, que é um perfil mais de estrela, então é muito isso que você citou, né, tipo, cara, você trabalha, tá dedicado ali à sua carreira, crescer, 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 e você tem um perfil que é mais pedra, alguém que tem algo que é tão importante, tão relevante além do trabalho, que tá muito bem aonde tá, ou até mesmo gosta muito do que tá fazendo e não quer crescer para não perder aquilo que curte fazer. Ela fala muito sobre a importância de uma estrutura que contemple estrelas e pedras, porque se todo mundo for estrela, nenhuma empresa para em pé, porque o tempo todo tá todo mundo sendo promovido, todo mundo Uhum, crescendo. E se você tem uma empresa que todo mundo é pedra, fica completamente estagnado. Então, o mix uhum, entre momentos de vida e perfis, ele é essencial para que você consiga ter complementariedade ali naquele dia a dia, naquela rotina. E eu também acho que eu saí de um momento da vida, acho que até antes da pandemia, que eu estava muito nessa de, tipo, loucura e tal, não virei mãe, mas eu tive um burnout, e esse burnout me uhum, fez, repensar um pouco a minha vida inteira, de ansiedade, priorização, de o que eu estou fazendo aqui no mundo, se a gente começa a se uhum, questionar. E acho que uma coisa que me pegou muito nessa época é que eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu comecei a questionar se eu gostava de design, se eu uhum, queria trabalhar com isso, se era realmente o que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa muito operacional, que eu não tivesse que pensar, sabe, porque eu estava uhum, tão de saco cheio. E uhum, eu fico imaginando que eu, no caso, consegui sair disso e retornar, que eu realmente amo design, mas quantas pessoas ficam perdidas no caminho, não abrem mão do que gostam, vão fazer outra coisa completamente diferente e passam a vida traumatizada de alguma forma pelo que passou, sabe? exato, exatamente. Eu gostei muito dessa sua referência da Kim Scott, eu coincidentemente lendo sobre empatia assertiva hoje de manhã, e aí eu acho que trazendo um pouco para minha interpretação, aqui, tentando até fazer parece que um papo de terapia, né. Desculpa se eu tô trazendo muito do meu particular, mas assim, essa questão de ser estrela e ser pedra, eu acho que é para mim a maior dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de abrir mão de ser estrela, mesmo eu estando num momento de vida onde eu preciso ser a pedra. E eu acho Uhum, que isso vem muito do momento que eu passei em 2024, 2025, que eu fiquei, no mercado, fui desligado da empresa onde eu trabalhava, e eu, tinha uma expectativa de que todo o meu investimento de carreira, o meu investimento em networking, todo bom trabalho e os resultados que eu gerei nas empresas pelas quais eu passei, me dariam muitas portas abertas, o que não aconteceu. E aí, eu acabei conseguindo voltar para o mercado depois de quase um ano, mas eu acho que existe uma crença arraigada dentro da minha formação do mundo corporativo de que ainda é o trabalho bem feito, o trabalho perfeito, a dedicação que vai me trazer credibilidade e vai me trazer estabilidade financeira. Como eu estou num momento onde eu passei por um momento de instabilidade, né, que eu fiquei no mercado há muito tempo, eu acho que isso me gerou um certo trauma e eu ainda me sinto muito forçado a ser a estrela. Então eu me desdobro para estudar de madrugada, com horas lendo para fazer um bom trabalho e apesar de materialmente eu saber que isso não vai me garantir estabilidade, eu acabo abrindo mão, eventualmente do que eu já tenho como maior valor, né, que é minha família, meus filhos, o tempo de qualidade que eu passo com eles e tudo mais, né. Então eu acho que você aceitar que você está num momento de pedra, eu acho que esse mix, né, você entender que uhum. você tem um valor mesmo não estando investindo, porque a sua experiência, a sua bagagem tem um valor, é muito interessante. E sobre o segundo ponto que você comentou, eu tive essa crise também, sabe, porque eu fui desligado com uma carreira de agilidade e eu acabei, em algum momento, desistindo de procurar recolocação e tentei empreender. Por 6 meses eu tentei empreender, porque eu falei: "Cara, quer saber? Tô cansado do mundo corporativo, deixa eu tentar empreender". E eu coloquei muita energia no meu empreendimento com a minha esposa e, cara, não rola, assim, porque a gente ainda tá preso numa estrutura de orçamento familiar que, né, a gente tá Uhum. tem esse dilema, né, tipo assim, tá, se você desistir ou se você chegar a uma conclusão de que você não gosta daquilo que você faz, como é que você recomeça, né, como é que você parte de um outro lugar? Porque isso vai demandar muito mais energia, o que vai demandar abrir mão de remuneração, abrir mão de posição, status, enfim, a gente se vê nesse lugar sem saída, né, e aí não tem outro caminho a não ser continuar gastando energia e continuar dentro desse looping de cansaço, né. Né, é engraçado você falar isso, porque eu já ouvi uma galera falando que o melhor jeito de abrir uma empresa no Brasil e ganhar dinheiro é você tendo dinheiro para poder abrir uma empresa. Então é isso, tipo, se você não tem uma estrutura já pré-montada ou se a sua família já não trabalha com isso, começar do zero é muito desgastante, assim, né. E isso que você comentou
me lembrou de um ponto. Ontem eu estava fazendo um teste dos sabotadores, vou deixar aqui na descrição do podcast. E eu adoro, essa construção do sabotador, porque ele foi baseado no livro Inteligência Positiva, de 2012, de um cara que eu não sei se eu vou conseguir falar o nome certo, então me perdoe, Shirzad Chamine. E a ideia dele foi entender os padrões desses sabotadores, quais são as coisas que movimentam a gente desde criança e que são os principais pontos que a gente precisa trabalhar na nossa personalidade, na maneira de lidar com o mundo. E eu também tenho esse sabotador que você tem, que ele chama hiperrealizador, que é Uhum, esse cara de tipo, eu só provo o meu valor quando o meu valor é reconhecido pela comunidade. Então, uhum, se o meu valor não é dos outros, esse valor não existe. E isso acho que é muito da nossa geração, sabe? É um cara no Facebook com 30 anos já tá arquibilionário, startups que viram unicórnios que valem bilhões de uma hora para outra. É essa necessidade de você ter sucesso muito cedo, fazendo coisas incríveis e tendo grandes atingimentos. Quando a gente para pensar nas gerações passadas, grande atingimento era, tipo, você casar e ter um apartamentinho ali, filhos muito cedo. Os parâmetros de definição de sucesso mudaram muito, né, e isso consome a gente de ter que ser estrela no momento que a gente está querendo pausar, sabe, a vida. uhum, Será que eu vou ser descartado do mercado de tecnologia porque eu resolvi que eu não quero crescer de uma hora para outra? Será que uma startup vai achar que o meu perfil é ruim só porque eu quero dar valor à minha saúde mental, eu quero ter um horário para fazer terapia? Será que uma empresa grande de investimentos, por exemplo, vai achar que eu não tenho sangue no olho suficiente só porque eu quero ter final de semana? Então a gente começa a ponderar muito isso. E acho que o teste dos sabotadores é muito legal para todo mundo fazer, porque ajuda você a ter consciência de o que está arraigado e que você consegue trabalhar para que você não se culpe que isso é um problema seu. Na realidade, é um problema uhum. de contexto, de mercado, sabe? Vai muito além da gente, essas Total. doenças que a gente acaba vivendo. Nossa, Carol, total. É muito isso, assim, eu acho que tem, uma das principais questões da minha vida, assim, é tentar entender o porquê, você trouxe muito bem, né, o valor para mim, o valor que eu considero, eh, de tentar entender o porquê que a forma como eu me valorizo tem a ver como os outros me enxergam. Como os outros me enxergam está diretamente relacionado à hiperprodutividade, né? Da gente produzir a maior quantidade, a maior qualidade, de forma mais rápida, para agradar o outro, né? Então, Uhum, esse dia eu estava fazendo uma reflexão, falei assim, não, porque eu sou muito perfeccionista, mas você é perfeccionista para quem? Tipo assim, o que que é perfeito para mim? Sabe? Perfeito uhum, entregar o melhor para os outros, o perfeito para mim é que as pessoas tenham as melhores entregas, os melhores mais rápido, né? Mas assim, o que que eu estou abrindo mão? Então, a gente tenta trazer um pouco dessa visão mais sistêmica da nossa vida mesmo. E eu uhum, acho que a maior paulada de você ter esse sabotador é você perceber que em algum momento da sua vida você vai perceber que todo esse esforço ele não traz um ganho direto. A gente tem essa expectativa de que quanto mais a gente produzir, e eu concordo com você que tem muita influência, muito mais macro, né, de rede social, da ideologia dominante, né, dos nossos tempos, de que quanto mais a gente produzir, mais a gente se dedicar, mais a gente estudar, mais a gente vai crescer na vida, mais a gente vai prosperar. E o que, quando a gente precisa mesmo dessa credibilidade que a gente tirou, ela não retorna, assim. Então, uhum, eu acho que tem muitos fatores envolvidos, né, sociais, políticos e tudo mais, mas que eu acho que se a gente conseguir trazer essa reflexão para um lugar de protagonismo dentro da nossa cabeça, eu acho que ajuda a gente também a colocar um pouco menos de energia mesmo nas coisas, ponderar melhor, tipo assim, o que de fato eu preciso entregar, o que de fato gera valor, se eu não estou overserving, né, se eu não estou substituindo algo que na minha vida é mais valioso do que de fato o que eu estou fazendo, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem esse é o lugar onde mora o burnout, assim mesmo, né? Onde mora o perigo da gente acabar abrindo mão da nossa saúde física e mental. Você falou que você teve um burnout, eu passei por isso também, bem recentemente, assim. Voltei a tomar medicação também, depois de muitos, muitos anos, assim, de antes da pandemia, que eu não tomava medicação para controle de ansiedade. E é isso, porque chega um momento onde a gente está super estimulado, assim, o tempo todo, né? E se a total, gente né? fica empleado, a gente não aguenta mesmo, a gente não é máquina, né? É muito louco porque
Eu penso que se você tá, tipo, locomotiva na doideira lá do dia a dia, da rotina, e alguém vira pra você e pergunta: "Por que que você tá correndo tanto?" E você fala: "Ah, por causa disso, disso e daquilo". E esse disso é porque eu vou fazer network, porque eu preciso crescer na carreira, porque eu preciso que alguém veja o que eu tô construindo. Dali a um tempo, se o eu do futuro pudesse voltar e dizer: "O que você tá me dizendo, você tá fazendo esse esforço do cacete, mas no final não te gerar nada. Isso que você tá vivendo é um período muito específico do mercado, e daqui a pouco o mercado vai estar em crise por causa de IA. Isso que você tá fazendo de network vai mudar todo mundo, porque todo ano tem dança das cadeiras. Tem gente que vai ficar de fora, porque as empresas não vão contratar, e elas vão estar no mesmo barco que você". Eu acho que esse porquê talvez coloque a gente meio cachorro correndo atrás da roda do carro, de tipo, Uhum, se perguntar se valeu a pena ter sido tão desesperado numa fase da nossa carreira, pra ter percorrido tanta coisa. É uma coisa que aí aqui eu não tô falando com um tom de frustração, de tipo: "Ah, eu me arrependo do que eu fiz". Eu acho que, foi muito bom ter me doado numa época que eu podia ter saúde mental pra fazer isso. Mas eu acho que eu talvez não desse tanta importância pra algumas coisas que hoje eu vejo que eu podia ter ido com mais calma, e elas teriam o mesmo resultado que eu tive atualmente. Eu acho que a juventude, essa coisa de você querer atingir tudo numa vez, ter tudo numa vez do prato, acho que também te atrapalha a ter esse discernimento de que ir com calma gera o mesmo aprendizado, só que gera menos cansaço, né, que é o que a gente está uhum, falando no fim do dia. E acho que isso atrapalha em outras coisas também, tipo, as pessoas cada vez menos têm filhos, cada vez menos têm tempo para sair com os amigos. E nesse momento que eu estou falando nesse podcast, não sei se até lá eu estarei nessa mesma situação, eu estou passando por um momento que eu estou me recolocando e estou buscando oportunidades e tal. É muito louco, porque eu nunca tive uma saúde tão boa quanto eu tô agora, porque eu tô malhando todo dia, eu tô comendo bem, eu tô dormindo bem, é maravilhoso. Eu passo tempo com os meus cachorros, eu amo brincar com eles. Tô encontrando vários amigos que eu não via há anos. Então, assim, é um sentimento meio agridoce. Ao mesmo tempo que eu uhum, me sinto mal por não estar produzindo para o mercado, eu nunca vivi um momento tão bom da minha vida como eu tô vivendo agora, sabe. Então é uhum. muita loucura. Não sei se você já sentiu isso um pouco também. Nossa, total. E assim, a minha pergunta pra você é assim: valeu, né? Valeu todo o esforço que você colocou? Valeu. Uhum. Porque o que que você ganhou, Carol, com isso, sabe? Óbvio, assim, a gente tem que ter compromisso, se a gente tem uma função dentro de uma organização, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações, mas a questão é que a gente, eu não consigo pensar num termo em português, que eu tô com overserving na cabeça. Entrega mais do que a gente precisa, né, porque Uhum. a gente gosta, porque a gente é apaixonado, porque a gente é dedicado, porque a gente quer porque a gente quer deixar a nossa assinatura, né, com uma coisa legal, cria a ilusão de que isso vai gerar uma reputação, uma credibilidade, que vai nos dar promoção, que vai nos dar visibilidade. E a pergunta é: o que que você ganhou com isso? Além de um burnout, além de uma demissão e um tempo de recolocação. Eu passei por uma coisa muito parecida com o que você passou. Eu tinha um terapeuta que às vezes eu entrava na sessão de terapia muito, muito ansioso. Ele falava assim: "Cara, por que que você tá tão ansioso?" Eu falava: "Cara, eu preciso fazer uma apresentação, um PPT que eu preciso entregar hoje às 5 da tarde." Aí ele falava com ironia pra mim assim, falava: "Não, mas esse PowerPoint deve ser muito importante. Cara, mas esse PowerPoint, o que que vai acontecer se você não entregar esse PowerPoint? Meu Deus, eu tô aqui com medo na minha casa se você não entregar esse PowerPoint." Tipo assim, no final eu nem lembro que PowerPoint é esse, sabe? E assim, e é isso, assim, no final passei por todo esse estresse. Hoje em dia eu nem lembro de todas as situações que me deixaram ansioso. E eu passei 10 meses também tentando recolocar. A minha ansiedade zerou, Carol. Eu parei de tomar remédio, eu tinha um tempo de qualidade absurdo com os meus filhos. A minha esposa falava pra mim assim: "Cara, você é outra pessoa. Você me ouve, você Uhum. presta atenção no que eu tô falando, você é carinhoso com as crianças." E só foi eu voltar a trabalhar que eu voltei a ter crise de ansiedade. E hoje, honestamente, eu tô num cenário muito melhor do que eu estava no meu último emprego, porque hoje eu faço home office, eu trabalho perto dos meus filhos, eu tenho muita flexibilidade. E mesmo assim, parece que alguma coisa engatilhou mesmo, assim, é um tipo Sim. comportamento muito arraigado que, assim, eu preciso servir, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir. E isso vai gerando uma tensão absurda que, cara, a gente perde o controle, né? E aí eu acho que essa reflexão que tem que ser feita, assim, se eu pensar em retrospecto daqui a algum tempo, cara, isso que eu tô sofrendo hoje, ninguém nem vai lembrar, assim, mas eu acho que é isso, tem muito a ver com a nossa geração e com essa questão da hiperprodutividade mesmo, né, que a gente Uhum. passa, né. E
agora eu vou passar para uma parte mais prática. O que que você tem feito hoje, além de remédio, para conseguir, eu espero que você não esteja tomando mais, mas para conseguir lidar com a ansiedade do dia a dia, tentando se reconectar aí com esse Murilo que estava mais tranquilo anteriormente? Pô, Carol, você falou de empatia, assertiva, e tem uma coisa que eu tenho tentado, hã, realmente fazer, é começar a falar alguns nãos, assim mesmo, sabe, para demandas que chegam que eu sei que vão me sobrecarregar, sabe. E é um exercício muito difícil. Muito, muito difícil, né. A gente tem a gente que é hiperservidor, eu não sei se esse é o nome exatamente que você hiperrealizador, mas a gente tem essa tendência de falar sim pra tudo, né, e ter receio de como as pessoas vão receber um não. Então, eu tenho tentado muito, dar feedbacks mais assertivos para as pessoas que eventualmente estão me sobrecarregando, ou que eventualmente poderiam me ajudar a fazer as coisas que eu preciso fazer, pedir mais ajuda. Eu acho que, por mais que seja simples e por mais que seja óbvio, é muito difícil fazer isso, porque isso sempre tem um lado que é isso tudo que a gente estava falando até agora, que é um receio de que esses nãos e esses feedbacks e essa sinceridade, a franqueza, rompa com um laço de confiança e quebre a sua reputação e você seja o displicente. Então eu acho que tem um exercício muito muito difícil que é, tipo, falar assim: "Cara, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer". Ou do tipo assim: "Eu não consigo fazer essa reunião porque eu tenho um compromisso pessoal, e esse compromisso pessoal é mais importante", né. Hum, Então eu acho que tem uma questão é um exercício muito forte de falar não e dar feedback quando as pessoas estão abusando de você, sabe. "Cara, eu tô com muita coisa, eu preciso que você me ajude", e eventualmente deixar pratinhos e esse exercício ele é importante, porque na minha visão, porque quando você deixa o prato cair e percebe que a consequência não foi aquela que você projetou, eu acho que é uma pílula contra esse tipo de comportamento. E uma outra coisa que para mim fez toda a diferença, assim, que também foi uma lição do meu terapeuta, foi eu ter o meu calendário pessoal como o principal. Então, o meu arrasou. terapeuta, Uhum, ele falava pra mim assim: "Você tem um calendário onde você coloca essas coisas?" Eu falava: "Tenho, né, meu Outlook". Ele falava: "Não, você tem o seu calendário, porque aí você vai encaixar a sua reunião no seu calendário pessoal e não encaixar o compromisso pessoal no seu Outlook profissional". Então uhum, hoje eu uso um calendário pessoal. Então eu coloco lá: "Cara, esse horário eu tô almoçando, esse horário eu tô planejando alguma coisa, esse horário eu tô resolvendo meu imposto de renda, esse horário eu tenho que buscar meu filho na escola". E aí se alguém pede uma uhum, reunião pra mim, eu falo assim: "Esse horário eu não posso, porque eu tenho que levar meu filho na escola. Esse uhum, horário eu não posso, porque eu combinei de fazer lição de casa com a minha filha". Então, eu acho que uma das raízes da ansiedade é a falta de planejamento, de certa forma, né, você não ter visibilidade se você vai conseguir, se vai dar tempo. Então eu acho que você ter um calendário é super importante, mas você ter o calendário onde você se prioriza, né, onde você tem essa visão do todo, do sistêmico, e você coloca as suas coisas pessoais também como prioridade, eu acho que ele é imprescindível. As 2 coisas que eu falei estão um pouco conectadas, de você conseguir uhum. falar não e pedir ajuda e falar: "Ó, aqui é meu limite", e impor o seu limite, né, e também você priorizar suas coisas pessoais de forma mais prática, né. Sim. Eu ia até comentar uma coisa que fiquei pensando aqui numa situação que eu vivi de receber um feedback numa empresa em que eu fazia isso, né, tipo, marcava horário do almoço, horário de saída, de chegada, quando eu ia, fisicamente no escritório, eu colocava que eu ia chegar mais tarde, porque eu tinha que contar com a locomoção, e o feedback que eu recebi é que eu era uma pessoa, pouco acessível, que a minha agenda ficava toda travada, chegada de almoço e saída, toda travada, que ninguém conseguia horário comigo nunca e tal. E que eu tinha que tirar o horário do almoço e o horário de chegada e saída, porque eu tinha que, como eu era liderança, eu tinha que ser uma pessoa aberta, a minha agenda tinha que ser aberta para todo mundo. Uhum, E isso para mim é um feedback muito louco, porque essa pessoa estava me pedindo para que eu abrisse mão dos poucos horários que eu tinha para minha condição humana de me arrumar, tomar banho, que é uma coisa bem básica, malhar para me manter sã, comer, que é para eu poder ficar em pé, em prol de uma super produtividade que eu nem sei se era realmente uma demanda ou se era simplesmente, um incômodo das pessoas que não faziam isso por eu fazer, sabe. uhum. E tudo isso para dizer que, às vezes, alguém que te tolhe por você preferir
fazer uma coisa da sua vida pessoal em prol de ir numa reunião, se colocar diante de alguma coisa de uma empresa e tudo mais, é porque você está desesperado ou porque você vai ser demitido, isso define cultura. É nessa cultura que você quer estar? É nesse ambiente que você quer estar? Tipo, acho que não é um problema, não é você que tem que se adaptar àquele ambiente. Na realidade, você tem que pensar se ele faz sentido para você. Se eu tô procurando emprego, alguém marca alguma coisa, tá no horário da minha terapia e a minha terapeuta não vai poder remarcar ou eu não posso remarcar, não vou deixar de fazer terapia, eu vou tentar negociar com a outra pessoa, sabe? E se eu falo isso pra empresa e a empresa insiste, cara, qual que é a prioridade dessa empresa se não é pessoas? É agente de IA? Por que eu tô sendo contratado então? Então, acho que tudo isso são reflexões boas para as pessoas fazerem também, que às vezes o problema não é você, o problema é o lugar que você tá, sabe? E tudo bem Total. nessa conclusão, né. Total. Tem uma coisa que um papo de terapia também surgiu esses dias, que você impor os seus limites é um belo filtro de quem realmente se importa com você, sabe. Porque Nossa, se você impõe um limite e essa pessoa se incomoda com o limite que você pôs, quer dizer que essa pessoa não se importa com você, sabe. A sua fala me lembrou muito essa reflexão. Se em determinado momento, dentro de uma empresa, você coloca o seu limite dentro do seu bom senso, do que a gente estava falando aqui, você tem seus compromissos, você vai entregar seus compromissos, mas eu tenho limites, assim, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha ordenação de valores na minha vida. Então, na minha ordenação de valores da minha vida, assim, do meu filho, os momentos com o meu filho são mais importantes. Então, se eu prefiro ficar com meu filho e eu sinto que eu estou priorizando meu filho aqui, e essas pessoas ou essa empresa, ela não respeita esse limite, significa que ela tá zero se importando comigo. E se ela tá zero se importando comigo, por que que eu deveria me importar com ela? É óbvio que a gente precisa, de certa forma, ceder, porque a gente precisa estar empregado, a gente tem conta para pagar e uhum, tudo mais, mas, eh, aí vai da onde até onde vai o seu limite, né, assim. O sim, problema é você não ter limite nenhum e você se uhum, doar 100%, assim, porque não existe corpo humano e mente humana que aguentem esse tipo de autoexigência, esse tipo de exigência do mercado, sabe. Então, total. a academia, o tempo de academia, o tempo de terapia, o tempo de alimentação, o tempo de descanso, ele também é para você produzir bem, né. Sim, Então, eu acho que esse é um outro exercício prático, né, se a gente estava falando de práticas, eu acho que impor limite é uma excelente prática. E essa reflexão, né, de quais são os meus limites, que de fato eu uhum. valorizo, né, porque senão a gente é isso, o tempo passa, a vida passa, a gente tá só trabalhando, a gente olha em retrospecto, a gente não vê o valor, a gente nem lembra porque a gente estava tão preocupado, e a vida tá passando, né. Acho que um bom exercício que a gente pode deixar pra galera é exatamente esse, para pra perceber as coisas que te fazem bem durante o seu dia, um dia que você tá mais descansado, mais tranquilo, mais feliz, o que que você fez pra ser diferente, e anota isso e usa isso como base pra negociação, pra conversar com o seu líder, pra priorizar durante a semana. Acho que essa autoconsciência, ela precisa vir, eh, pra pra superfície. Acho que é o que você falou, a gente na rotina acaba esquecendo, mas fazer esse exercício de parar, respirar e priorizar é muito essencial. E Muri, o papo tá muito bom, mas a gente já está chegando ao final e eu queria deixar esse espacinho para você dar os seus pensamentos finais para a gente poder fechar o episódio. Boa, Carol. Eu acho que, assim, a gente falou, muito de cansaço aqui, eu acho que só é importante as pessoas entenderem, não se autoculparem, sabe, tanto, ter um pouco de parcimônia com elas mesmas, assim, porque a gente tende a sempre achar que se a gente não consegue algo é porque a gente não se esforçou bastante, ou se a gente não entregou algo perfeito é porque a gente não colocou energia o suficiente, ou se a gente, não tem um conhecimento, estudou o suficiente. Mas a vida é muito mais do que isso, tem muitas coisas que influenciam no nosso sucesso, desde da sua origem, da sua origem social, financeira, das suas características físicas, tem muitas coisas que influenciam na nossa prosperidade, e eu acho que não depende só do nosso esforço físico. E se só não depende do nosso esforço físico e do nosso esforço mental, seja também parcimonioso com você mesmo, se valoriza as coisas que te fazem feliz na vida, porque nem tudo isso que a gente coloca energia traz retorno material, sabe? Poucas coisas trazem retorno material, assim. Então, eu acho que
colocar em prática esses pequenos exercícios que a gente trouxe aqui, né, se priorizar, colocar os seus limites, saber falar não, ver se as pessoas as quais você está tentando agradar, de fato se importam com você, a quem que você está tentando ser perfeito, se é para você ou para os outros, sabe? Porque não vale a pena, gente, a gente fica doente, a gente não é uma máquina, uma hora nosso corpo bate no limite. Né? Eu e você, Carol, a gente já chegou perto do limite ali no burnout, depois a gente vê que isso não vale a pena, nossa saúde é mais importante. Descansem, coloquem energia apenas no que importa e é isso. Boa. Eu acho que o maior demérito é usar uma vida que é tão curta para ser infeliz, né. Eu acho que esse é o pior demérito que alguém pode viver, qualquer outra coisa é passável, dá para resolver. Muri, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, amei, o podcast ficou muito gostoso, já tô querendo ouvir ele, sendo que eu participei. E até a próxima, venha mais vezes. Obrigado pela sessão de desabafo, acho que eu estava precisando também falar sobre cansaço, não é uma sessão de terapia extra, gratuita aqui que você me deu, obrigado. Exato, para vocês também, cara, comentem aqui, vamos abrir essa sessão de terapia para todo mundo. E não esqueçam de ativar o sininho para mais terapias, e novidades das próximas semanas, e a gente se vê. Tchau, tchau, galera.